pelas oportunidades que nos são oferecidas pela providência divina, de acordo com as nossas necessidades, não o que queremos, mas daquilo que precisamos, agradecendo o privilégio de estarmos aqui junto com amigos do coração, amigos, quem sabe, de tantas outras existências e que agora nos reunimos mais uma vez. E novos amigos que vamos conquistando ao longo do caminho. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que permitam que os benfeitores espirituais estejam, como sempre, junto à Águida, que irá trazer o tema dessa noite, e que nós estejamos com a nossa atenção, com o nosso coração, com a nossa mente ligadas ao tema, para que nós possamos perceber nuances que talvez não tenhamos percebido em outras leituras, mas que certamente agora vão nos enriquecer mais ainda. E assim, agradecidos, fizemos aquela oração, que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então nós vamos compartilhar aqui o texto de harmonização. E o Estevam é que vai ler para nós, Ok. Religião, livro O Consolador, autor Emmanuel, psicografia Chico Xavier. Religião. A pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. A Religião, Revista Espírita de dezembro de 1868. Kardec, no discurso de abertura, disse: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Religião versus ciência, introdução do Livro dos Espíritos. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Espiritismo, ciência, religião, filosofia. Obrigada, Estevam. Então, nós vamos dar sequência ao estudo de A Gênese. Estamos no capítulo 4, que é o papel da ciência na Gênese. Esse capítulo, ele é um capítulo, apesar de curto, ele é bastante denso, principalmente da forma como Kardec o colocou, Então, nós vamos passar rapidamente, só com frases, para as pessoas se situarem do que já foi visto até agora.
Lá no começo, Kardec começa falando sobre a história dos povos e que essa história ela vai se confundir com a história das religiões dos povos. E as religiões tinham os seus livros que eram usados pelos seus governantes para controlar e manipular as suas populações, os seus governados, porque eles afirmavam que os livros eles eram provenientes do próprio Deus, então eles não poderiam ser contestados. Então o que estava naquele livro era a lei. Aí, desenvolvimento, Kardec fala que o Espiritismo chega com uma nova proposta, como nós vimos, né, sobre a autonomia do ser, sobre todos aqueles aspectos de uma religião não instituída, considerando a valorização de templos e ritos e etc. Depois ele começa a discutir como é que são feitas as teorias, né, como o conhecimento, aliás, ele é feito pela observação e são preparadas teorias e dessas observações são extraídas análises. Aqui ele está falando do conhecimento em geral, principalmente da ciência material, porque esse tipo de atividade vai dar origem às diversas ciências, como nós vimos lá, física, química, biologia, geologia, astronomia e etc. O que acabou acontecendo? Que havia, principalmente considerando a Bíblia, como ela é considerada um livro sagrado, e ela tem todo um desenvolvimento sobre a Gênese, né, principalmente em Moisés, os dados científicos alcançados, obtidos, não necessariamente ou praticamente nenhum concorda com o que está escrito em a Gênese de Moisés, o que está escrito lá na Bíblia. E aí Kardec traz aquela questão se o que fazer com isso, se descarta a ciência ou se descartam os livros, ou se existe um meio termo aí que ele propõe, inclusive, que se busque a simbologia por trás daqueles textos ditos sagrados, não é? Então, o que ele fala também que, principalmente na época dele, havia o quê? Uma tentativa de rejeitar o que a ciência trazia, e ele conclui que essa busca de rejeitar se devia a que esses conhecimentos não viessem a abalar as bases das religiões. E aí então a ciência, de alguma forma, ela é atacada, e é onde nós começamos o nosso tema de hoje, quando Kardec diz que se, pelo fato de a ciência discordar do que a religião estava trazendo, se a ciência deveria ser calada. Essa é a pergunta que ele faz. Deve-se calar a ciência para respeitar os textos sagrados? E ele fala, qual é a missão da ciência? É descobrir as leis da natureza, como funciona o mundo. Essas leis da natureza são o quê? São leis de Deus. E a religião? A religião também é de Deus, como diz Kardec, como disse o Emmanuel aí, né? A religião verdadeira, né? Ela traz essa palavra ou essa lei de Deus para todos nós. Então, se nós tomarmos a ciência e a religião, elas não podem ser opostas. Uma não pode negar a outra, uma não pode desmentir a outra. Pelo contrário, deve haver um movimento para que ambas caminhem juntas, porque cada uma está abordando um dos aspectos da natureza do que existe. Então, essa briga não tem sentido, essa briga não tem lugar para ser, né? Então ele fala, o melhor é que a ciência e a religião avancem juntas. O que ele continua dizendo, que a religião que tem medo do que a ciência traz,
Ela é uma religião que faz uma ideia muito mesquinha da divindade. Só aquilo que foi estabelecido, foi colocado como verdadeiro, e Deus é colocado dentro de uma caixa que deve ser respeitada e que nada pode vir a abalar, como fez a ciência nas suas descobertas, né? Ele fala assim: essas religiões que temem a ciência, elas temem as ideias progressivas. Então, a ideia é que uma religião, né, que não contradiz as descobertas da ciência, ela não tem o que temer do progresso. É o que nós já vimos, que foi falado no mês passado. Kardec coloca que nem a ciência e nem a religião estão, nem o espiritismo no caso, já deram a sua última palavra e que devem caminhar juntos. Tanto que Kardec diz que se a ciência descobrisse alguma coisa que o espiritismo fala de uma forma diferente, o espiritismo deve aderir, obviamente tendo sido comprovado que esse conhecimento é o verdadeiro como novo, né? Então ele diz assim: ciência e religião são dois lados da criação divina, cuidam da criação e não podem se opor. Estamos falando da Gênese, esse é o capítulo da Gênese, né? Então essa é apenas a condição do que a gente conclui do mês passado, e ele fala que na Gênese existem dois aspectos que são estudados, né? Que é a história da formação do mundo material e da humanidade. Então, formação do mundo material e da humanidade. A humanidade, ela tem dois aspectos. Tem o aspecto corporal e o aspecto espiritual. O que a ciência estuda? Ela só estuda o aspecto material. Ela não estuda o aspecto espiritual. Depois a gente volta lá naquela frase que Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos, né? E no ser humano, né, o que ele estuda apenas? O seu invólucro carnal. Como se apenas fosse apenas. A gente sabe que tem coisas que até hoje ainda estão sendo estudadas e descobertas, mas aqui ele só está falando na questão de diferenciar do aspecto espiritual que a ciência não aborda. E nesses estudos, já Kardec falava lá no século XIX que a ciência era bem sucedida nos estudos que fez, que ela já tinha bastantes conhecimentos tanto do universo quanto do organismo humano. E nesses dois aspectos, Kardec considera que ela já pode completar a Gênese como foi trazida por Moisés, tanto no aspecto material da criação, como também já vimos antes, e como retificar as partes que estejam ou incompletas ou incorretas, não é? E, no entanto, a ciência ainda não despertou para a existência do espírito. A ciência ainda não considera o espírito, não considerava lá, não considera hoje. Nós temos já alguns movimentos, né, de estudos que são feitos do poder do passe, o poder da oração, estudos que são feitos sobre a meditação, que não mexem com coisas materiais, né? Então, nessa condição, alguma coisa já está começando a se modificar, mas ainda não tem essa abordagem como é que é feita dentro do espiritismo. O que ele fala? Falou da ciência que não aborda o aspecto espiritual. Aí ele fala também sobre a filosofia. A filosofia tem as mais diversas conclusões, né, estudos, processos, né, que eles definem e que são absolutamente contraditórios. Vão desde a possibilidade da existência do elemento espiritual até a completa negação do elemento espiritual e até mesmo de Deus. Ou seja, da filosofia também não se tem o aspecto espiritual considerado de uma maneira como se vê, por exemplo, dentro do espiritismo. Então ele diz assim,
vão desde a espiritualidade mais pura, só que todas essas coisas, elas são baseadas em quê? Nas opiniões daqueles que emitem, que fazem as suas teorias, que descrevem as suas filosofias. São opiniões, não são constatações, mas que muitas vezes ele fala, não, a pessoa prefere até ouvir o que diz a filosofia, porque permite uma discussão, do que a religião, porque não permite discussão nenhuma, né? Então ele fala, Kardec considera que o aspecto espiritual é aquele mais importante. Por quê? Porque ele trata do passado e do futuro do homem, do ser humano. E o aspecto espiritual, ele vai afetar indiretamente aquilo que interessa ao ser humano. De onde veio, para onde vai, se ele já viveu antes, se ele viverá depois, que sorte lhe está reservada no futuro, como é a sua vida e por que ele está aqui neste mundo desta forma, deste jeito, seja ele qual for. Nesses casos, como já falamos, a ciência nada diz, a filosofia só emite opiniões e não se chega a conclusão nenhuma. A existência da alma, né, dentro das religiões, todas as religiões consideram que existe uma alma, não necessariamente como nós tratamos no Espiritismo, mas há um elemento além da matéria, um elemento espiritual em que se baseia na existência de um Deus, da formação do mundo, dos destinos do ser e etc. Como nós já vimos, aqueles que a alma é criada junto do corpo e sobrevive depois, ou não é criada dessa forma. Então, todas aquelas possibilidades que nós já passamos por ela. Então, existe esse consenso da existência de uma alma, mas essa existência não é demonstrada. Kardec, como eu disse, ele vai montando, né? Ele vai estabelecendo uma linha de raciocínio. Ele fala, não demonstram. E há, dentre essas religiões, o quê? Uma divergência, como nós já vimos, entre o que há no passado e o que há no futuro. E, principalmente sobre o futuro, existe o quê? Uma imposição de ideias. É aquela história de que ou se vai para o céu, ou você vai se dissolver no nada. São coisas que são estabelecidas e que devem ser... apenas, né, a fé cega faria uma pessoa acreditar nisso. O que ele está dizendo, a partir do momento que você começa a refletir, lembrando que nós falamos, para nós pensarmos em quem nós somos e como é o mundo, nós partimos sempre do conceito que nós temos de Deus. É a partir de Deus que nós vamos definir ou conseguir avaliar como devemos ser nós e como deve ser o mundo no qual nós existimos. Então, se a possibilidade de pensar a respeito nos leve a uma consideração que condiz com a ideia de Deus que nós temos, então esta é uma possibilidade de refletir. Só que quando há imposição, Kardec fala da imposição, que são os dogmas, né? Então não permite ao ser refletir a respeito de si mesmo, do seu destino. Então ele fala, trazem crenças quanto à alma e aos mecanismos do mundo material e do universo, e que acaba sendo inconciliável, né, com o que se já estudou, o que já havia sido descoberto até então. E aí Kardec começa a dizer, quando, né, o ser começa a sofrer com esses questionamentos, o que acaba surgindo? Acaba vindo a dúvida, são coisas que não combinam com o que ele é capaz de observar e a notícia que ele tem. Isso vai levar também à incredulidade, né, que vem dessas divergências, principalmente das diversas formas como esse tema é abordado, como esse tema é trazido, né? E
Cada religião, ela pretende ser a única dona da verdade. Nós vemos isso, né? As pessoas afirmando categoricamente que a sua religião é a religião verdadeira. Não é uma, é a religião verdadeira. E tudo isso traz o quê, né? E ninguém traz prova daquilo que alega. Então ele fala como não existem apresentação de provas, elas acabam não convencendo. Se a pessoa não tem uma clareza de onde veio nem para onde vai, ou seja, sobre o seu passado e o seu futuro, o que ela vai acabar fazendo? Ela vai se apegar ao presente. E no presente, o que é claro para ela é a existência do mundo material no qual ela está inserida. Olha só, né? Como a forma de observarmos nos leva a conclusões que podem nos prejudicar quanto ao entendimento do mundo, ao entendimento de nós mesmos, né? Então ele fala, na indecisão o homem se restringe ao presente. Quando nós, né, o ser humano, falando de uma maneira geral, não acredita, não tem uma crença, o que acaba acontecendo com ele? Ele tem um vazio interior, né? E fica sem saber o que o futuro lhe reserva, o que lhe aguarda lá na frente. E ele fala com isso qual é a nossa emoção, sentimento frente a um futuro incerto, é a ansiedade. Então nós nos tornamos ansiosos porque nós não sabemos o que nos está reservado. Então, o que acaba quando a ideia que vem depois é a ideia do nada? Ou mesmo para uma pessoa que tenha essa crença de que existe o inferno para aquele que não se comportou bem, digamos assim, né? Então, essas são situações de angústia dessas almas, porque não contam com nada que o alente dentro desse mundo em que ele vive. Mas, diz Kardec, a sua consciência lhe diz que existe algo além do presente. E o que seria esse algo além do presente? Ele fala que a razão, a sua possibilidade de pensar, de avaliar, de raciocinar, o impede de crer naquelas coisas que lhe foram passadas, principalmente na sua infância, ou nessa infância espiritual, digamos assim. Então ele fala, a ciência revelou parte do que existe e dela ele não pode esperar nada. Ele não encontra resposta para os seus questionamentos. E como é que ele vai acalmar os seus temores? Como é que ele vai viver frente a todas esses desafios que lhe são apresentados e para os quais ele não tem nenhuma resposta? Então ele fala, né, que esta situação vai fazer com que ele se prenda à vida material, que é o que ele tem de concreto, que é o que ele tem disponível. Aquele famoso é o que tem para agora, né? Então é o que tem, não tem como ser diferente, né? Então ele diz, até agora o aspecto espiritual ele permaneceu como teoria devido à falta dos meios de observação. Lembra que Kardec está falando, o aspecto espiritual não foi considerado. As religiões elas foram estabelecidas sobre deduções e montagens que foram feitas por seres humanos. A ciência baseou seu estudo apenas no aspecto material, mas o aspecto espiritual permanecia apenas na teoria. Por que ele fala na teoria? Porque quando nós já falamos sobre isso também, na época de Kardec, haviam estudos já tanto na faculdade quanto nos colégios sobre
ele fala sobre aspectos metafísicos, onde eram considerados Deus, a teodiceia, as filosofias espiritualistas e etc. Né? Era o racionalismo espiritualista. Então ele fala, como é feito com o mundo material? Não tinha essa observação. Quedou-se no campo das especulações. Então haviam especulações. O que aconteceu em relação ao universo e ao funcionamento das leis da Terra e etc.? Também só houve teorias enquanto não vieram, né? Galileu, Copérnico, Kepler, que descreveram as leis siderais, das relações e as leis que regem o movimento dos planetas. Então ele fala que a mesma coisa aconteceu no campo moral, ele fala. Da mesma forma, ocorreu na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, que é o conhecimento das leis que regem o mundo, o princípio espiritual. Então, nós sabemos que eram vistas, os espíritos eram vistos, fenômenos espíritas aconteciam, só que ninguém sabia explicar, não havia uma descrição concreta a respeito, não haviam estudos a respeito desses fenômenos que nós já sabemos começaram de forma sistemática apenas com Kardec, não é? Manifestações e fenômenos sempre existiram, mas estudos como no Espiritismo apenas com Kardec. Então ele fala que esse estudo está reservado à época dele, ao século XIX, como os estudos siderais aconteceram 2 séculos antes. Então ele fala, até então, o estudo do princípio espiritual foi puramente especulativo e teórico. Lembrando dos estudos que já eram realizados do racionalismo espiritualismo racional, que existia na França na época. E ele fala, como é no espiritismo? Ele fala, inteiramente experimental. E veja, ele fala de que forma essa experimentação acontece. Ele fala com a ajuda da faculdade mediúnica. Então, quando a mediunidade ela é estudada, desenvolvida e sistematizada, ela pode ser utilizada como ele o fez para entrar em contato com esse plano espiritual e obter as informações do outro lado. E veja que figura bonita ele faz. Tendo se desenvolvido e estando mais estudada, forneceu um novo instrumento de observação. Então Kardec nos traz a mediunidade como um instrumento de observação. E o que ele fala? A mediunidade é para o mundo espiritual como o telescópio é para o mundo sideral e como o microscópio é para o infinitamente pequeno. Não é lindo? Ele diz a mediunidade como um instrumento de observação e faz essa comparação do telescópio e do microscópio, né? Então vai ser medioscópio, vamos mudar agora, né? Então ele fala como com a mediunidade pode-se examinar e estudar por observação as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, é o que nós vemos, né? Pode-se diferenciar no homem vivo a sua porção espiritual e a sua porção espiritual, que é o ser, a parte inteligente do ser. A matéria não tem inteligência, né? E vendo esses 2 aspectos, e também podemos vê-los agindo separadamente. Então ele fala, tendo estabelecidas as relações com o mundo espiritual, então tornou-se possível o quê? Lembra do dilema que vivia o ser que pensava a respeito do que era dito nas religiões e não o satisfazia? Então ele fala, com a mediunidade, e pôde-se estudar as relações com o mundo espiritual, e se tornou possível o quê? Seguir a alma na sua trajetória ascendente.
em suas migrações, em suas transformações, logo estudar o elemento espiritual, por meio da mediunidade. E Kardec afirma que é essa a lacuna que existe entre os comentadores da Gênese. Esse aspecto espiritual, ele não foi considerado, e quando ele está incluído os fenômenos mediúnicos como uma coisa maravilhosa, e não uma coisa que faz parte das leis da natureza, que é também aquele tópico que nós colocamos lá na abertura, que está na Revista Espírita de 1868. Né? Então veja como é diferente. E Tereza, acho que talvez eu passe um minutinho que eu preciso concluir, tá? Então os mundos espiritual e material, eles estão em contato permanente. Isso nós sabemos mesmo porque em nós, aqui encarnados, nós temos o nosso lado espiritual e o nosso lado material. Não dá para separar um do outro enquanto estivermos encarnados. Depois, um dia, a gente se separa, né? Mas por enquanto não. E o que acontece? Esses dois mundos são solidários um com o outro. O que significa? Um colabora com o outro e o outro colabora com um, e ambos vão crescendo, né? Os dois têm a sua parcela de ação na Gênese, e sem conhecer as leis do mundo espiritual, o conhecimento completo da Gênese é impossível. Então, o ser, ele é feito como um ser total. Ele tem o seu aspecto espiritual, o seu aspecto material, e se apenas a sua trajetória material é considerada, este conhecimento ele está truncado, está lhe faltando o que Kardec está fazendo aqui. Então ele fala, nos dias de hoje, embora ainda incompletos, né, ainda não definitivos, tanto o espiritismo quanto as ciências, né, eles ainda estão incompletos, mas já têm a possibilidade, a capacidade de darem respostas às questões que foram trazidas na Gênese. Então ele fala, esses conhecimentos já são bem conhecidos. O homem possui os dois elementos adequados para lançar a luz sobre imenso problema, e encontrar a solução depende dessas duas chaves, o elemento material e o elemento espiritual, ainda que aproximadas. E Kardec conclui fazendo uma observação. Ele fala, nem a ciência nem o espiritismo, né, eles estão prontos, e se nós vamos entrar no conhecimento desses aspectos ainda aqui na Terra. E falou que a gente não tem como saber, mas que isso está em aberto, ou quem sabe está dentro daquilo, né? Nós ainda não somos capazes de entender a natureza de Deus. Com isso, nós vemos que esses outros aspectos que ainda nos faltam, se a gente vai ser capaz de acessar ainda nessa condição, ou mais para frente, ainda estando naquilo que não temos acesso nos nossos dias de hoje. Obrigada, Tê.